Audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano 2022, dia 24 de fevereiro de 2023. Boa tarde, senhora vereadora Alice, presente, senhor vereador Carlos Casotti. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanha através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa tarde ao público presente, que nos dão a honra com a presença nessa tarde. Nesse momento, declaro abertos os trabalhos para a realização da audiência pública para a apresentação e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradecemos a presença e damos boas-vindas aos representantes do município de Amparo, presentes nessa reunião, e que farão as apresentações. A senhora Diana Helena Portolotti, assessora da Secretaria Municipal da Fazenda. E aproveito para justificar a ausência do secretário, do Sérgio José Fagundes Júnior, por compromissos assumidos anteriormente. Quero também justificar as ausências dos vereadores, Antônio César da Silva, o mineiro, por compromissos profissionais, a Silvia Forato de Camargo, que se encontra nos trabalhos na cidade de Americana, a vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, por compromissos profissionais, o vereador Elson Batista da Silva, em consulta médica no AME, e vereador Luiz Carlos Oliveira, que se encontra em compromissos já agendados anteriormente. Passamos então a palavra para a Diane, que vai nos apresentar aí as considerações iniciais, apresentações do dia, que irão conduzir a audiência pública designadas e os trabalhos desta tarde. Diane, seja bem-vinda. A gente agradece aí por participar, por apresentar para nós aí todos os dados aí da Secretaria de Fazenda. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui expor, né, esses dados do terceiro quadrimestre, que seria setembro, outubro, novembro e dezembro. Então a gente vai ver tanto do terceiro quadrimestre e dados também de fechamento de 2022 e comparativos com 2021. Dessas metas fiscais, né, alcançadas, receitas, despesas, os indicadores e os limites constitucionais de saúde, educação, Fundeb, gastos com pessoal. Então, primeiramente, a gente vai começar com o comparativo sintético de receita do terceiro quadrimestre. E também com o acumulado, como eu falei, como esse terceiro quadrimestre ele se encerra em dezembro, então a gente já aproveita para fazer terceiro quadrimestre e anual. Ali a gente pode verificar que de receita corrente a gente teve um aumento no quadrimestre de 23,42% e anualmente de 24,55%. Né, de 2022 comparado com 2021. Receitas de capital, a gente teve no quadrimestre um aumento de 110,63% e anualmente a gente teve de receita um aumento de 173,15%. Então, aí depois a gente tem a receita bruta e as deduções do Fundeb. Então a gente pode vamos logo assim para a receita líquida mesmo, que é o que a gente pode ter de despesas no município, né? Então se a gente for comparar quadrimestre 2022 e 2021, foi um aumento total de 25,85% e um aumento durante todo o exercício de 2022 comparado com 2021 de 26,90%. E aí, logo embaixo, a gente tem os comparativos de a receita orçada com a receita
realizada. A receita orçada foi aquela na LOA, né? Que foi apresentado em setembro de 2021. Então, a gente vê que teve um aumento aí, né, em comparativo de 57.940.388 mil reais a mais, totalizando 115,04% a mais arrecadado do que se esperava no orçamento. Isso já era previsto, porque o orçamento ele foi feito devido ao Covid, como a gente não sabe direito até quando vai os efeitos na economia que veio dessa pandemia. Então foi feito um orçamento de uma maneira para não gerar nenhum tipo de déficit, né? E teve então uma melhora aí na economia e gerou essa diferença de receita arrecadada para receita orçada. A gente tem com isso o comparativo das principais receitas no quadrimestre e também anual. Então, a gente pode ver que no quadrimestre a gente teve uma queda aí de 3,27% no ICMS, já esperado devido ao combustível, né? Que é onde se arrecada bastante no ICMS, mas no ano a gente teve 8,26% a mais nessa receita. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, no quadrimestre 23,46% de aumento, e no ano 25,52% de aumento. O SUS, já esperado, ele teve uma queda no quadrimestre de 34,69% e anual 5,49%, explicado devido aos recursos do Covid, que eles vieram em 2021, mas em 2022 já não teve esses repasses de recurso de Covid, teve muito pouco só em janeiro. Então já se esperava uma queda de arrecadação do SUS por causa de não vir mais recursos Covid. O IPTU no quadrimestre teve um aumento de 46,18% e anual de 28,93%. O Fundeb no quadrimestre um aumento de 3,43% e anual de 8,72%. ISS, um aumento no quadrimestre de 26,62% e anual de 20,81%. E PVA no quadrimestre teve um aumento de 30,43% e anual de 25,07%. O FNDE, que são os recursos do Fundo Nacional de Educação, teve um aumento no quadrimestre de 10,82% e anual de 5,59%. O ITBI teve um aumento no quadrimestre de 2,34% e o acumulado teve uma queda de 7,78%. O ITBI é o imposto que se paga quando você vende um imóvel. Então, ele não é um imposto linear. Ele só é pago quando tem uma venda de algum imóvel, alguém compra algum imóvel. Então, depende muito disso. Se a gente tem um imóvel muito caro, como em 2021 teve uma fazenda, né, que teve uma venda e uma arrecadação bem forte dentro desse exercício, então ele realmente ele não é muito linear, esse tipo de imposto. Aí a gente vai para a despesa, saindo das receitas e indo para a despesa. Também comparativo de quadrimestre e acumulado anual. A gente pode ver que, assim como teve um aumento de receitas, naturalmente também teve um aumento de despesas. A despesa corrente no quadrimestre empenhado teve um aumento de 40,40% e anual um aumento de 27,9%. Que essas despesas correntes, elas envolvem todo o gasto com pessoal, encargos, juros da dívida e outras despesas correntes que seriam principalmente fornecedores. E depois as despesas de capital com investimentos, né, compra de equipamentos, imóveis, obras.
teve um aumento no quadrimestre de 20,87% e anual de 128,6%. Então, a gente vê que teve um aumento muito grande de investimento, de despesas com investimento, com obras e aquisição de equipamentos. Então, em despesa total no quadrimestre, teve um aumento de empenho de 37,46% e anual de 31,54%. Também vamos comparar com a despesa orçada. Despesa orçada atualizada. Essas atualizações são excessos de arrecadação e superávites durante o exercício. Despesa empenhada. Então, a gente pode ver que a orçada foram R$ 385 mil, atualizada R$ 480 mil. Então, teve um aumento total aí de 24,74% na despesa, como eu falei, com superávites e excessos de arrecadação. E empenhado, a gente teve 89,20% da despesa foi empenhado. Então, faltou empenhar 51.756.632. Então, aí a gente já visualiza que a gente já teve um superávit orçamentário, que é um dos pontos do tribunal, a gente não ter déficit orçamentário, a gente empenhar mais do que a gente teria, né, de despesa. Então, a gente não empenhou mais do que a gente tinha de despesa, não empenhou mais do que a gente tinha de receita. Aí vem um demonstrativo financeiro e as obrigações. Do saldo de exercício anterior, 2020, e o saldo de exercício atual, 2022. Então, a gente pode ver que em 2022, o ativo disponível, que é o saldo em caixa, a gente não diz que é o dinheiro disponível, porque deste recurso, a gente ainda tem muitas obrigações a pagar. A gente tem empenhos, a gente tem o salário de dezembro, a gente tem precatórios, a gente tem empréstimos, a gente tem outras dívidas permanentes que a gente já sabe que vai ter que pagar no ano posterior, né? Então, isso é só o dinheiro em caixa, mas não é o superávit. Então, tem que diferenciar isto. Não é o dinheiro disponível, porque dentro desse recurso a gente tem muitas obrigações ainda a pagar e muitos comprometimentos que a prefeitura tem. Então, a gente tem de ativo 118 mil, que foi o que fechou, haveres financeiros, que são os extras, né, que são as retenções em cima de folhas de pagamento e essas questões que a gente retém e depois repassa, que é 507 mil. Só que dentro disso a gente também tem as obrigações, que o restos a pagar processados, que são restos a pagar que já estão liquidados, que já têm nota fiscal, que já estão comprometidos. Depois a gente tem os depósitos restituíveis e consignações. Dentro disso a gente tem depósitos judiciais e não judiciais, que é quando a pessoa entra com algum processo judicial ou administrativo, ela faz o depósito ali para a prefeitura, esse dinheiro não é da prefeitura até o final do julgamento do processo. Então, se a prefeitura perder este processo judicial ou administrativo, ela precisa devolver esse dinheiro para a pessoa. Então, ele também tem que ficar ali sem poder ser utilizado, né? A gente não tem que ficar em conta. A gente tem a dívida consolidada, dentro disso a gente tem empréstimo e a gente também tem uma dívida junto ao FUNASA, né, que compõe esse valor. E depois os precatórios, que também são obrigatórios de pagamento até o 31/12/2023. Que se você não pagar, sequestro das contas, né? Então é uma obrigatoriedade bem séria. E a gente tem um réis a pagar não processados. Esses não processados quer dizer que ainda o serviço não foi prestado, o produto não foi entregue, não tem nota fiscal. Esses são os únicos que podem ser cancelados, mas dificilmente são, porque se está ali empenhado é alguma coisa que precisa ser realizada, um produto que precisa ser entregue. Então, também é uma obrigação, uma das obrigações do município de pagamento.
E depois a gente tem dívidas do permanente, que também são alguns processos em curso, como, por exemplo, um aporte financeiro à Coab e algumas questões de fornecedores em haver, que também são de obrigatoriedade de pagamento durante 2023. Então, quando a gente considera o ativo, a gente sempre tem que considerar essas obrigatoriedades que existem. Então, nem tudo que está na conta está disponível. Em seguida, a gente vê que o limite de endividamento. A gente pega a dívida consolidada líquida, que seria o ativo mais haveres financeiros, menos restos a pagar processados, menos os depósitos restituíveis e menos a dívida consolidada, dividido pela receita corrente líquida, que dá o endividamento no município negativo de 22,16%. A gente tem um limite pela Resolução 40/2021 de até 120%. Então, como o município está negativo, a gente teria aí mais de 140% de limite de endividamento. Então, quer dizer que a prefeitura está pouco endividada. Então, é um ponto bem positivo do município, né? Não estar em alto grau de endividamento. E embaixo a gente tem a composição do resto a pagar por entidade. A gente verifica que, logicamente, a maior parte do resto a pagar é da prefeitura, né? De restos a pagar processados, 15.798 é da prefeitura, não processados, 26.116. Da Câmara Municipal, processados, 44.000, não processados, 1.724. O SAI, processados, 820.000, e não processados, 1.714.000. E então, a gente chega no resultado primário. Resultado primário é o que a gente chama de receitas e despesas fiscais, que eles desconsideram alguns itens na receita e desconsideram alguns itens na despesa. Então, aqui a gente tem um comparativo com a LDO 2022. Então, se a gente comparar, vamos comparar ano a ano, né, o acumulado com a LDO. Então, a gente pega receitas correntes com receita de capital e a gente desconsidera aplicações financeiras e operações de crédito. Operações de crédito são os empréstimos. Então, foi previsto 359.629 na LDO, mas a gente teve 431.755 que foram realmente realizados. Então, a gente teve aí um aumento do previsto na LDO de 120%. Depois, nas despesas, a gente tem o total de despesas correntes de capital e a reserva de contingenciamento. E a gente retira disso juros e encargos da dívida, dos empréstimos, e a amortização da dívida. A amortização da dívida é aquele que você paga mensalmente, né? É a sua parcela mensal. Então, foi previsto na LDO 383.402 e foi realmente arrecadado, né? 399.513. Então, teve do previsto 104,20% a mais. Então, a gente teria um resultado primário negativo pela LDO, principalmente pela operação de crédito, que ela é descontado na receita, mas ela integra a despesa. Mas como não chegou a realmente ocorrer esse empréstimo no seu total, a gente acabou tendo um resultado primário positivo de 32 milhões, que também é um resultado muito bom para a prefeitura. Agora a gente chega nos indicadores, né, de obrigatoriedade, de obrigatoriedade não, né, os que a lei nos obriga o município a cumprir. Então, primeiramente, a gente tem as aplicações dentro do ensino. A gente tem de recurso próprio, que é o recurso da prefeitura ali, né, de transferências e arrecadações próprias, e a gente tem o do Fundeb. O de receitas de impostos e transferências, que é o recurso próprio, a gente tem que atingir no mínimo 25%. Quando a gente fala de atingir, a gente sempre leva em consideração liquidado.
Então, a gente teria que atingir 25%, que seria 75 mil, e foi atingido 28,33%. Então, aí 10 milhões a mais do que do mínimo, né? Então, é um percentual muito bom, bem acima do mínimo. Quer dizer que a prefeitura ela tem um bom investimento dentro da educação. E depois a gente tem o dos recursos do Fundeb, também levando em consideração o liquidado, que a gente tem que atingir 100% dentro do ano, e o pago a gente tem que atingir no mínimo 90%. A gente pode verificar que a prefeitura ficou dentro dos limites, 100% no liquidado e 93,63% no pago. Que esse pago ele foi realizado já no começo de 2023. Então, a gente também atingiu a questão dos 70% do recurso gasto com salários e encargos, né, todos os vencimentos dos profissionais do magistério. Na realidade, se a gente verificar ali, todos os 100% na Prefeitura de Amparo são gastos com salários, vencimentos e encargos do magistério. A gente não tem nenhum recurso do Fundeb hoje em dia que não é gasto. A gente gasta e ainda falta e é complementado por fonte de recurso próprio. Então, a gente atingiu tudo isso dentro do magistério, o que também é um ótimo indicador, né, para o município. E aí a gente tem a aplicação na saúde, que é também com recurso próprio, de impostos e transferências, que o mínimo seriam 15%, que seriam 43 milhões, e a prefeitura ela atingiu 24,42%, também ali dentro do seu liquidado, que foi 71 milhões. Então, a prefeitura ela sempre fica num percentual bem mais alto do que o mínimo obrigatório dentro da saúde. Isso já é de anos da prefeitura, sempre fica ali perto dos 25%, sempre ficando quase 10% a mais, porque a saúde é um dos maiores gastos do município, então a gente sempre ultrapassa esse gasto. Eu acho que não vai ter nenhum ano que a gente diga que fique abaixo. E, por fim, a gente tem o limite de despesa de pessoal, que a prefeitura ela tem que ficar dentro, né, dos 48,60% da sua receita corrente líquida, porque ao chegar ao 48,60% já é um limite de alerta. Aí a lei já coloca algumas situações que a prefeitura tem que fazer para diminuir o seu gasto com pessoal. Aí depois a gente tem 51,30% que é o prudencial e o 54% que é o máximo. E dentro de cada um desses limites, a lei vai colocando coisas obrigatórias do município a realizar para baixar seu gasto com pessoal, né? Dentre eles, a diminuição com os cargos, depois com quem está dentro do estágio probatório e assim por diante. A gente pode verificar que o município ele fica bem abaixo desse limite de alerta, né? Então, ele está em 34,87% em 2022, em 2021 foi 39,94%, principalmente porque a gente teve uma RCL bem menor em 2021, a gente ainda estava ali na Covid, recuperação da economia, e em 2022 a gente já teve uma recuperação aí da economia e a gente já teve uma arrecadação maior, né? Então, ficou em 34,87%. Então, com isso, a gente verifica que todos os indicadores e todos os limites do município dentro das legislações, elas foram cumpridas. A gente também teve um superávit orçamentário, cumprindo as legislações. A gente teve ativo disponível para cobrir todas as obrigações, né, a pagar, né, em 2022, e ainda ficou em caixa para essas obrigações que vêm aí em 2023, de restos a pagar, de precatórios, de empréstimos. Então, foi um ano que a gente teve uma receita boa. Claro que a gente também teve um aumento de despesa, porque
normalmente um aumento de receita também está ligado à inflação. Essa inflação também ela atinge as despesas, então naturalmente a gente tem um aumento de receita, a gente tem um aumento de despesa, mas a gente cumpriu todos os limites e teve os ativos disponíveis para pagar todas as suas obrigatoriedades. Então era isso, né? Mais para apresentar que essa questão mesmo de cumprimento de tudo que a legislação nos pede. Alguém tem... Agora eu abro a pergunta, se alguém tiver algum... perguntar? Vereador Casotti? Vereadora Alice? É um assunto bem técnico, né? Mas... Pro Casotti tá simples, né? Na verdade, é muita informação ao mesmo tempo, né? E a apresentadora foi uma máquina para apresentar. E, então, a gente, logicamente, depois a gente vai ter esses dados em mãos. Sim. E qualquer questionamento, a gente procura em loco vocês lá pra gente dirimir qualquer tipo de dúvida. É que assim, eu trabalho já há 8 anos dentro do departamento de contabilidade, então pra mim é o dia a dia. Eu não tenho tanto essa dificuldade. Não, mas tudo bem. Foi bem, tá. foi bem. Diane, só uma questão. Né, no último slide você apresentou que a folha de pagamento, né, a despesa com pessoal, fechou o ano com 34,87%. Após esse reajuste que teve agora no início do ano para todos os servidores, você sabe dizer qual o índice que foi? Que já tem com despesa de pessoal e porcentagem que atingiu agora? Não. A gente ainda não teve ainda um não tem essa informação. Não, porque no final do ano passado teve a lei, teve a contratação, a criação de mais alguns cargos. Teve o reajuste de algumas funções e esse ano, logicamente, também teve o dissídio anual. Então, a gente só chegou a pagar agora janeiro. A gente vai poder verificar isto em maio, quando for a apresentação do primeiro quadrimestre. É o que eu ia dizer, o impacto financeiro de todos esses reajustes vai ser apresentado no primeiro quadrimestre. Isso, porque quando a gente vier com o primeiro quadrimestre, é que agora a gente apresenta terceiro quadrimestre anual. E aí a gente acaba focando um pouco mais no anual para ter essa visão geral. Mas quando vier o primeiro quadrimestre, vai ter a comparação desse primeiro quadrimestre de 2023, com 2022. E aí você vai poder verificar o quanto foi gasto no primeiro quadrimestre de 2022 em comparação com 2023 e o percentual. E aí você vai ter mais claro o impacto que teve disso. Nesse momento eu não conseguiria colocar qual que é esse impacto, porque todos os aumentos foram dados em percentuais, mas aí a gente tem uma tabela. Né? E aí, quando a gente coloca em tabela pelos níveis salariais, níveis de letra e tudo mais das pessoas, a gente só vai ter essa visão, questão financeira mesmo, quando for o fechamento do primeiro quadrimestre. Posso fazer só mais uma colocação? Claro. A respeito do Fundep, do valor recebido, a senhora comentou que, lógico, a gente também tem conhecimento disso, que o valor recebido pelo Fundep não é suficiente para que seja pago as despesas. Nesse relatório aqui que a senhora apresentou, não tem essa diferença, né? Não tem. De quanto que foi? Não tem, mas de quanto que foi? Eu posso apurar e encaminhar. De quanto que foi esse valor pago a mais? Isso aí não, ele está no global, não está colocado assim de forma clara para a gente visualizar. Não, porque a gente acaba fazendo um acerto, né? Porque a gente verifica que a despesa foi maior que a receita e faz esse acerto. Mas eu não teria agora esse dado, não trouxe, mas posso te enviar sem problema nenhum. Aí eu me comprometo a semana que vem já verificar e já encaminhar. Não é um dado muito difícil, ele só não está aqui. Não tem problema. Pelo relatório aqui, a gente percebe que a situação financeira da prefeitura é muito boa, né? Então. Tem dinheiro sobrando. Mas não... Eu não diria sobrando, mas não está faltando, ainda bem, com todos os salários pagos, todos os fornecedores pagos.
Agora, sobrando é meio complicado você falar no município, Quando porque a senhora começou, sempre tem no que gastar. a senhora volta lá, logo no início, a senhora colocou uma posição da disponibilidade financeira em caixa. A senhora falou, mas não é dinheiro em caixa, né? Mas quando a gente bate o olho, a gente vê que tem uma disponibilidade de 54 milhões. Seria isso? Saldo no exercício? Não, porque a senhora computou... não é o superávit. Isso não é um cálculo do superávit. Não é superávit. Superávit seria o que você a tem receita disponível para gastar no ano posterior. Tem a parte de disponibilidade. Disponibilidade seria o que está na gaveta. Só que... a grosso modo, seria o saldo financeiro e deduzido todas essas operações financeiras. Então, quando a gente bate o olho aqui, a gente fala assim, então a prefeitura tem em caixa 54 milhões, seria isso que viria na cabeça da gente ou não? Não, porque dentro disso a gente tem muito recurso vinculado. Então, a gente tem recurso que a gente chama carimbado. A gente veio para os específicos. Mas esses descontos não quer dizer isso? Esses recursos que estão... Não, porque muitos ainda estão em licitação em andamento. Então, o que eu não tenho aqui? Eu não tenho o reservado em licitações em andamento. Então, eu não posso falar que eu tenho isso disponível. Porque a gente tem as licitações que não se encerraram o ano passado, que tinham recursos reservados e que elas vão ser encerradas esse ano. Elas ainda não estão fechadas, então a gente não chama isso. Quando a gente fecha um balanço, a gente dá uma olhadinha mais ou menos na situação financeira. Hoje, batendo o olho aqui, para leigo, teria que ser isso daí. Não teria como a senhora vai apurar do Fundep, né? Que depois a gente vai bater um papo a respeito disso, de quanto que foi que a prefeitura teve que investir a mais, tirado do caixa da prefeitura, porque o valor recebido foi insuficiente para pagar a folha de pagamento do magistério. Teria como levantar esse dado também, para a gente ter uma noção, porque, logicamente, isso daqui é um retrato, quando fecha um balanço, é um retrato daquilo que do final do ano, é uma fotografia de como é que está a situação financeira de uma empresa ou de uma repartição pública, né? É uma fotografia, o balanço significa isso daí. Agora, quando fala isso que a senhora está argumentando, de situações a serem cumpridas ainda, vão ser cumpridas. Não é aquilo que... É que assim, se você não homologou uma licitação, ela não é uma obrigação ainda. Sim. Então, a gente não coloca como obrigatoriedade. Mas a gente tem todas essas despesas que são necessárias. Por isso que eu falo assim, na prefeitura nunca tem dinheiro sobrando. Porque se você for verificar tudo que precisa, todas as necessidades, tudo que realmente precisa ser feito, o dinheiro nunca dá. Né? Porque é bastante gasto. Então, a gente tem todas essas licitações que estão em encaminhamento, muitas com recursos vinculados, e que também vão sair desses recursos que estão em conta. Mas eu não saberia dizer quando que eu conseguiria ter esse dado para você, porque eu dependeria de outra área, que é a área de suprimentos, para poder fazer esse levantamento. Tudo bem. Aí eu estaria falando de um prazo que não é meu. Sim, eu entendi. Por hora, tudo bem, presidente. Depois a gente faz uma conversinha assim. Depois você faz requerimento de informação. Né? O pessoal responde. Requerimento. Mais alguma coisa? Alice? Diane, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer pelas informações, muito didáticas. Imagina, eu que agradeço. Eu sou da área de humanas, não de exatas, então tenho uma certa dificuldade com balancetes. 2. São, para quem está na área, é uma coisa, mas você bate o olho e já verifica. Para quem não é, eu entendo que são muitos números, muitas informações, mas com o tempo vocês conseguem. Você vai criando o costume de verificar, né? Então, mas eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui apresentando os dados e espero estar trabalhando mais um ano aí em conjunto, né, com a Câmara e a Prefeitura. A gente agradece a Diane, a presença de todos também, e declaro então encerrada a audiência pública da Fazenda, que apresentou para a gente aí a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano 2022. Obrigado a todos.